No livro oitavo de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um texto que está no versículo de número 32 e 33. Estes dois versículos, eles falam sobre Isaías 53, 7 e 8. Capítulo 8 de Atos, versículo de número 32 e 33. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como escamudo cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Quem vai contar para a sua geração o que ele fez? Porque a sua vida é tirada da terra. E quando nós lemos o livro de Isaías, no capítulo de número 53, verso 7 em diante, nós vamos encontrar o restante deste texto que diz: foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Glória a Deus. Podeis assentar. Este texto fala sobre Jesus. Isaías, ele é considerado um profeta que mencionou a história de Cristo através de mensagens proféticas. E o livro de Isaías, ele é considerado como uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. Isaías foi usado tremendamente para contar a respeito de Cristo. E quando ele escreve que Jesus ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores para o matadouro, e diz o texto que ele não teve como se defender. Ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, e estava mudo o cordeiro diante do que o tosquia, e em silêncio não abriu a sua boca. Na sua humilhação ele foi tirado, a tradução diz que foi tirado dele a oportunidade de se defender. E diz que a quem contará, e quem contará a sua geração? Quem vai contar para a geração futura, para as gerações futuras, que ele é o cordeiro que deu a sua vida por todos nós? Ele deu a vida por você, deu a vida por mim. Quem contará para as gerações que Jesus deu a vida por nós, que ele pagou um preço incalculável pelas nossas vidas, porque a sua vida foi tirada da terra por causa dos pecados de seu povo, por causa de mim e de você.
Fato este, queridos, que os discípulos vinham caminhando de Samaria para a região de Jerusalém. E eles vinham pregando, queridos, pelas redondezas das cidades e comentavam a respeito do Cristo crucificado. E a mensagem nos seus lábios, entre os discípulos, vinham vindo eles, diante das ameaças de Saulo de Tarso que os perseguia. Mas eles saem de Samaria, que havia um grande avivamento, e naquele avivamento eles vinham pregando pelos caminhos, pelas cidades, pelas casas, e anunciando este Cristo ressurreto. E vinham anunciando que Jesus é o que salva o homem perdido. E eles vinham pregando, queridos, pelas cidades, pelas aldeias que passavam. E diz que eles chegam perto de Jerusalém, e chegando pertinho de Jerusalém, naquele instante que eles estavam reunidos, chegariam na cidade de Jerusalém. Diz-nos o texto que um homem discípulo, um evangelista cheio do Espírito Santo, Filipe olha para os seus companheiros e começa a entender o mistério, começa a entender algo que estava acontecendo naquele instante, e ele tem uma experiência com Deus. Essa experiência, meus irmãos, é a experiência do anjo de Deus chegar pertinho de nós. É a experiência do anjo de Deus se aproximar de nós e estar presente no meio da nossa vida, porque os anjos são ministros enviados de Deus para estar perto de nós. Eu já vi muitas visões de Deus, os anjos trabalhando na sua igreja. Eu vi muitos movimentos dos anjos dentro da sua casa. Aqui dentro desta casa de oração, vimos mistérios de Deus. E naquela hora aquele homem estava, queridos, cheio da presença de Deus. Certamente ele vinha orando, certamente ele vinha quebrantando o seu coração, certamente ele vinha acreditando na mensagem que Jesus tinha lhe pregado, lhe ensinado. E ele estava impactado porque alguma coisa estava mudando a sua história, a sua vida. Não era bem um congresso de missões, não era bem um momento de estar no aconchego de uma igreja, mas ele, pelas cidades que passava, ele sentia a presença do Espírito Santo e glorificava o Senhor. Era um motivo extraordinário. E diz que Filipe, tão cheio da presença de Deus, ele sentiu, ele viu. Eu creio que ele disse para os seus companheiros: eu estou sentindo uma presença tão linda aqui junto comigo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com companhia. A companhia do céu está junto conosco. A presença do anjo do Senhor está aqui. Vocês não estão vendo ele? Ele está aqui. Ele está aqui junto com nós. Aleluia. Diz no versículo 26 que o anjo do Senhor falou a Filipe. Oh, que maravilha, irmãos. Naquela hora Filipe começou a ouvir a voz do anjo de Deus. O anjo de Deus chegou no seu ouvido: Filipe, o Senhor quer falar de pertinho com alguém aqui nesta noite. Esse congresso, o Senhor vai marcar a sua história, a sua vida. Ele vai marcar alguma coisa dentro do seu coração, porque uma semente do céu vai descer. Você vai ouvir a sua voz, você vai escutar a sua voz, você vai sentir o seu anjo do teu lado. Receba audição nos seus ouvidos. O Espírito do Senhor, quando você entrou e sentou no teu banco, ele falou comigo: ele vai ouvir a minha voz essa noite. Você vai ouvir a voz dele essa noite e falar contigo. Você vai ouvir a voz
propósito dele. E diz que naquele momento, então, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, aleluia. Ele disse para ele: levanta-te. Não sei se ele estava prostrado em oração, clamando. Eu não sei se ele estava naquele instante, queridos, com a presença do anjo, se ele se debruçou em terra, dizendo: Senhor, a tua presença é tão grande na minha vida. Porque quando a presença do Senhor é junto conosco, queridos, nós nos dobramos. Nós aprendemos o caminho de dobrar os joelhos e clamar. E quando clamamos, o Senhor fala. E nós escutamos. E aí, a partir disso, nós começamos a entender e obedecer o caminho de Deus. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Mas não é só ouvir, não é só receber, não é só nos alegrarmos, não é só sentirmos o anjo de Deus perto de nós, mas é ouvirmos e atendermos. Congresso de missões é ir. Congresso de missões é ação. Congresso de missões é tomada de decisão no coração. É sair do estado que está parado, inerte, e sair para um lugar de guerra. Isso é congresso de missões. Jesus disse para os seus discípulos: ide pregar este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aqueles que creem. E para seguir, queridos, tem que estar andando, tem que estar andando, tem que estar andando, tem que estar andando. Como é que nós seguimos? Tem que estar parado. Só parado. Vai ter que estar parado atrás. Mas quando nós andamos, queridos, pregando o evangelho, os sinais seguirão aqueles que creem. E o anjo disse: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e está deserto. Ah, Senhor, mas tem dois caminhos aí que vai para Gaza, um mais ao norte, outro mais ao sul, Senhor. E logo a parte mais deserta, porque havia uma estrada mais para o norte, e ela era mais deserta. Mas só que o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele sabe o mistério. Agora, o mais interessante, queridos, que quando Filipe ouviu a voz do Senhor, ele não ficou questionando, ele não ficou resmungando, ele não ficou botando desculpa, ele não ficou achando coisinha, picuinha, mas ele saiu. Deixou os seus companheiros: olha, meus companheiros, eu vou ter que ir agora lá para Gaza. O que tu vai fazer para lá, Filipe? O Senhor está me mandando eu pregar. Quando queremos, toma conta do nosso coração o desejo de pregar para uma alma, para uma vida, para alguém que está no nosso coração lá visitar fulano. Quando Deus fala comigo assim, mas eu vou correndo, porque eu sei que é o Senhor que está falando. Vai, eu vou, aleluia. Porque isso faz parte, queridos, de escutar e obedecer. Talvez os seus companheiros disseram para ele: mas Filipe, você está maluco, Filipe? Está quente aí, você vai sair agora nessa estrada aí deserta. Não importa, o anjo de Deus vai junto comigo. Ele vai junto comigo. Ele vai comigo. Quando o anjo de Deus, ele fala, ele está junto conosco, queridos, a obra será realizada. E missões é isso. Missões é exatamente isso. Aleluia. E diz, queridos, que ele saiu então, e levantou-se e foi. Aleluia. Deus, ele não está mais interessado naqueles que ficam sentados só para receber, só para comer, só para estar recebendo, mas ele está interessado em aqueles que ouvem e saem ao caminho. E
governante, um homem importante, lá da região da rainha de Candace e também da região da Etiópia. E Gaza, queridos, ela fica no mar, na região do mar Mediterrâneo, mais em direção, queridos, à divisa com o Egito. E ali naquela região do Egito, então você vai encontrar, ali vai entrar com direção da Etiópia. E este homem ia pela estrada, queridos, ia caminhando pela estrada, não é, com a sua carruagem. E ele, queridos, dentro daquela carruagem, Filipe então foi caminhando, correndo, não se sabe ao certo o que é que ele tinha, se ele estava correndo, se ele estava com algum animal, mas o certo é, queridos, que ele alcançou aquela carruagem. Glória a Deus! E diz, queridos, que levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, um mordomo da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Vinha vindo aquele homem, quem sabe cantando, não é? Quem sabe cantando algum hino, alguma adoração, ele vinha cantando, adorando ao Senhor, dando glória a Deus, dizendo: oh meu Senhor, eu fui adorar em Jerusalém, e agora estou voltando, lendo aqui o profeta Isaías, meu Senhor. Ele vinha adorando, queridos. O Senhor quer que nós venhamos estar adorando, adorando na luta, adorando na prova, adorando na amargura, adorando na perseguição, adorando sem nada, adorando com tudo, na alegria, na dor, adorando na baixa, adorando. E quando nós adoramos, queridos irmãos e irmãs, Deus faz milagres. E diz, queridos, que ele vinha em adoração, adorando, e regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E ali Filipe andando, queridos, viu aquela carruagem, e o Senhor chegou para ele de novo: eu estou junto contigo, Filipe. Porque ele falou de novo no ouvido de Filipe, e ele entendeu, mas o anjo veio junto comigo, ele está aqui junto comigo. Aleluia. Tem gente aqui, pastor Everton, que vai sair esta noite com o anjo de Deus ao seu lado. O anjo de Deus não vai te deixar mais, ele vai caminhar contigo, ele vai andar contigo, porque graça de Deus vai encher a tua vida. Eu nunca me esqueço, queridos, há muitos anos passados, porque já são 38 anos pregando o Evangelho. Eu nunca me esqueço de uma profeta de Deus. Talvez os mais antigos viessem a conhecer a irmã Doraida. Mas numa noite que ela estava pregando, queridos, já estava sentadinho no púlpito, e ela veio pregando cheia do poder e do Espírito de Deus. E quando ela chegou para o meu lado, eu senti virtude que saiu dela. A graça de Deus e dom de dela passou para mim, e eu comecei a glorificar Deus e comecei a profetizar. Aleluia! Glorificar, e nunca mais parei de profetizar, porque aquele dom veio para a minha vida. E essa noite vai acontecer isso aqui, pastor Everton. Deus vai encher vasos aqui essa noite. Você vai ver a voz de Deus, você vai sentir a voz de Deus, você vai escutar a voz de Deus. E o Senhor vai te conduzir para ganhar almas. E disse o Espírito a Filipe: chega que junto a este carro. Ah, que lindo. Filipe, chega aí. É para isso que eu te disse, para tu descer para esse caminho de Gaza. Chega e sobe neste carro. O anjo de Deus falando com Filipe. E Filipe se alegrou naquele momento, queridos, porque ele estava vendo o resultado da sua obediência. Quando nós obedecemos de coração, irmãos, nós vamos ver resultados da nossa obediência, nós vamos ver frutos da nossa obediência, nós vamos ver Deus agindo na nossa obediência. E quando nós obedecemos, podemos não ter nada, não ter palavras, não ter condições, mas Deus, ele vai fazer com que os frutos da nossa obediência virem milagres. Vai acontecer isso na nossa vida, o milagre vai entrar no seu coração, na sua alma, e você vai começar a ver o poder do Senhor. Aleluia! E diz então, queridos, que correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e
e disse: ele vinha recitando o profeta Isaías, dizendo com voz alta. O profeta Isaías, então ele ouviu que o eunuco estava proferindo a palavra de Deus. Aleluia. Colocou o ouvido lá e ele perguntou para ele: tu entendes o que tu está lendo? Eu creio que o eunuco, ele tomou um susto naquela hora. Da onde apareceu esse anjo aí? Glória a Deus! Olha, foi enviado do céu, não importa. E aí ele então disse para o Filipe, como ele disse, entende tudo que lê? E ele lhe disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Se não tem quem me ensine, como é que eu vou entender? Amado, esse evangelho que você recebeu é para você ensinar os outros. Você sabia que o segredo que está em 28, versículo 19 e 20 de Mateus, Jesus diz para os seus discípulos após a ressurreição, dizendo para eles: vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. E eu quero contar um segredo para você. Eu creio que Jesus reuniu os seus discípulos. Vocês querem um segredo? Vocês querem que eu esteja com vocês todos os dias? Queremos, Senhor, nós queremos que tu estejas conosco. Então ensinem o meu evangelho. Preguem o meu evangelho. Ensinem as pessoas e batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas seja este tempo de glória e de honras esta noite para vocês. Não tem quem me ensina. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Por favor, entre na minha carruagem e me fale de quem está falando o profeta. E aí então Filipe entrou na carruagem, se sentiu muito honrado, juntamente com aquela alta pessoa, não é? Do reino de Candace, que estava ali viajando, que estava voltando de adoração, estava ele imbuído no meio de uma glória tão linda. E Filipe entrou naquela carruagem, quem sabe muito, não é especial, muito, não é confortável, e ficou pensando como é bom obedecer a voz de Deus. A gente anda em carruagem, a gente anda em lugares celestiais, em lugares maravilhosos, quando nós obedecemos. Aleluia. E diz que ele então, o lugar da escritura que via era este, foi levado como ovelha para o matadouro. Jesus foi levado como uma ovelha, como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Jesus, ele foi até a morte, e morte de cruz, para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar, para dar a vida por ti. E naquele momento, então Filipe aproveitou aquele momento e dizendo: ele morreu por ti, foi por você que ele morreu. Esta escritura está dizendo: é o Espírito de Deus falando do teu coração, ele morreu por ti. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores para morrer por você. E diz então que ele começou a explicar. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E ele morreu pelos pecados do seu povo. Ele morreu por causa dos teus pecados, para te perdoar, para limpar os teus pecados. Porque a Bíblia está escrito, queridos, que os homens foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E o pecado significa errar o caminho. O pecado significa estar em desobediência diante de Deus, sem estar sendo justificado. Mas quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador e diz: Aleluia, Senhor, eu te aceito e te peço perdão dos meus pecados,
Eu te peço que tu me perdoe os meus pecados. E nesse momento uma alegria entra no nosso coração e nós clamamos: escreve o meu nome no livro da vida. Vai ter nomes escritos no livro da vida esta noite. O Senhor já está falando contigo, porque Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai avivar a tua história aqui essa noite. Ele diz então, queridos, e respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, ele anunciou Jesus, e anunciou Jesus, e anunciou Jesus. Anuncia Jesus, irmão, anuncia Jesus, irmão, anuncia Jesus, irmão, anuncia Jesus, meu irmão. O evangelho é simples. Não fique falando tanta coisa. Fale que Jesus deu a vida por ti, deu a vida por mim, deu a vida por nós, e continua fazendo a sua obra nos nossos corações. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, lá numa vertente de Betesur, perto de Gaza. E Gaza, queridos, todos nós conhecemos que é uma das 5 cidades dos filisteus. E diz, queridos, que estava naquele deserto, lá estavam as águas, e casualmente Filipe já tinha parado de pregar, tinha parado de anunciar a Jesus como Salvador da alma do eunuco. Eunuco, esta alegria que tu está sentindo é a presença do anjo que está aqui com nós, é a presença do anjo que está contigo agora. E o eunuco, cheio do Espírito Santo naquele instante, perguntando: olha aí a água, olha aí a água. E pararem na carruagem. Mas o Senhor sabe realmente como fazer as coisas. Ele preparou esta noite para falar com você de perto. Você vai ser marcado por Ele aqui essa noite. O anjo de Deus vai tomar você, aleluia. E essa semente vai ficar dentro do seu coração. E chegando ao pé daquela água, o eunuco disse: eis aqui a água. Eu creio que naquele instante ele mandou parar o carro. Segura aí! Segura o carro aí. Quando ele mandou parar aquele carro, irmão, Filipe entendeu o mistério da voz do Senhor lá em Jerusalém. Quando ele manda parar o nosso carro, ele começa a falar do nós, queridos. Tem um significado essa tua luta. Tem um significado essa tua guerra que tu estás passando. Tem um significado.
carro, não paramos a nossa vida para ouvir a voz do Senhor. E Deus tem que usar, queridos, mulas, tem que usar meios, tem que usar maneiras para falar comigo e com você. Para o carro. E naquele instante Felipe parou de falar, porque o carro parou. E o eunuco disse: o que foi? A água. A água. A água está aqui. E ele então, entendendo o mistério da salvação, eis aqui a água que me impede de eu ser batizado. Oh, Deus! Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. No próximo batismo, 20 almas para Jesus. Quantas podem dizer 20 almas para Jesus no próximo batismo? Está fraco esse amém, 20 almas. Diga comigo, 20 almas. 20 almas. Jesus vai salvar. Jesus vai libertar. Jesus vai fazer milagre. Ele disse que pararam. Felipe, eu creio que já estava lá falando em novas línguas, glorificando a Deus, em mistério com Deus, conversando em mistério. Se eu fosse você, já estava falando em novas línguas, glorificando e dando glória a Ele. O milagre da salvação chegou. Aquele homem parou o carro. Quando uma pessoa entende o Evangelho, ela para tudo. Ela para tudo. Ela muda o curso da sua vida. Mude o curso da sua vida nesta noite. Não saia esta noite sem dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador esta noite. E eu vou sair desta noite neste culto com meu nome escrito lá no livro da vida, os meus pecados perdoados. E eu vou me batizar no próximo batismo. Eu vou servir a Deus. Aleluia! Carlos, sabe o que o Senhor me disse no meu ouvido essa noite? Ele me contou parte da sua história. Uma linda história. Mas o Espírito Santo me revelou também que amarguras, sofrimentos, desprezos e muitas coisas têm atingido o seu coração e a sua alma. Por isso o Senhor te trouxe aqui para falar contigo essa noite. A gente tem uma notícia boa para te dizer, meu querido. Ele vai mudar a história da sua vida esta noite. Porque a mensagem do Evangelho cura. Oh, glória a Deus. E aí o Felipe disse para ele: é lícito, se crês de todo o teu coração. Se tu crês de todo o teu coração. Eu creio que ele olhou para o eunuco e não pôde conter as lágrimas, porque no rosto de um eunuco estava estampado a alegria da salvação. Parece que estava escrito: eu amo Cristo, eu sirvo a Cristo, eu vou servir a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou andar com Deus. É lícito se crês de todo o teu coração. Eu quero te dizer uma coisa: na noite que você crê Jesus, eu estava lá no fundo e um irmão viu que um demônio saiu da minha vida e eu fiquei liberto. E eu cheguei na frente do altar. E quando eu cheguei na frente do altar, o irmão olhou para mim e disse: o que você quer? Você quer aceitar Jesus? E eu olhei para ele e disse: eu quero ser salvo. Aquela noite foi a noite mais linda, queridos, porque eu disse o meu testemunho de que eu quero ser salvo. Diga para o Senhor Jesus: essa noite eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo.
te trouxe para este lugar por causa do plano que eu tenho. Te diz o Senhor: farei tu caminhares por muitos lugares. E o Senhor está me mostrando várias igrejas que o Senhor vai te usar para que elas sejam plantadas. Porque muitas, diz o anjo do Senhor, almas estão te esperando, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus preparou este dia para falar contigo. Tem um anjo que está do teu lado e ele vai escrever esta noite a decisão do teu coração, a posição da tua alma, o clamor do teu coração. E tu vais ver a partir deste dia que uma semente do Evangelho vai encher o teu coração como encheu o coração de Filipe. E você vai caminhar na presença de Deus, você vai sentir a glória de Deus, você vai andar na presença dEle e vai entender os seus planos. Porque hoje o Senhor enviou o seu anjo para caminhar junto conosco, como eu estava caminhando com o Filipe, ele está caminhando aqui esta noite. Se creres de todo o teu coração, e respondendo, ele disse: creio. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Diga comigo esta noite: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Diga de novo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Diga de novo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Ele é meu, eu sou dele. Foi louco naquele momento, irmão. Quando o carro parou, o Felipe olhou as águas. Não tem jeito mesmo, vou te batizar. E disse que desceram os dois do carro. E quando desceram nas águas, Felipe pegou ele e batizou ele. E diz o original que batismo é imersão. Não é aspersão, que é só respingar água, mas é imersão. Afundou ele nas águas. Para morrer o velho homem e nascer o novo. E naquele momento que ele então baixa ele, levanta o eunuco de volta. Diz o texto das Escrituras, queridos, que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, pegou Felipe e arrebatou ele. Levou ele lá para Azoto, 28 quilômetros, e levou ele lá para a região da beira do mar, para ele caminhar para o norte, aonde ele seguiu caminhando, pregando pelas cidades, e foi indo até Cesareia Marítima, onde existem 3 Cesareias, até mais, mas a Cesareia Marítima ficava na beirada, lá entre Tel Aviv com Haifa. Então lá no meio do caminho ficava então Cesareia Marítima. E lá ele foi pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo, uma experiência que ele estava tendo. Uma experiência do anjo de Deus junto com ele. Você já teve experiências? Essa noite eu quero te dar uma notícia. Você vai ter uma experiência com ele. Tu vais ter uma experiência com ele esta noite. Aleluia. No dia 8 de abril de 2017. Era uma sexta-feira, eu estava trabalhando, desmanchando na casa. Porque infelizmente lá naquela região a gente tem que trabalhar muitas vezes, porque não tem recurso suficiente para todas as coisas. E eu estava trabalhando naquela casa que estava caindo, e aquele pé de cabra que estava nas minhas mãos escapou por causa da madeira que estava podre, e o gancho daquele pé de cabra bateu na minha cabeça.
Foi uma pancada muito forte. E eu parei meio estonteado por um tempo. Mas daí aquilo passou. E eu segui. Um período daquela tarde ainda, trabalhando. E daqui a pouco mais, então, que foi passando os minutos, as horas daquela tarde, eu comecei a sentir uma dor muito forte na nuca. A nuca começou a endurecer, a dor na coluna começou a endurecer o meu pescoço. E aí então eu convidei minha esposa, vamos embora. E nós chegamos então, queridos, na minha casa. E quando nós chegamos em casa, eu disse: eu estou com muita dor. A minha esposa se assustou, começou a orar por mim. Interceder naquele momento, me deu uma medicação, fez o que pôde por mim, mas viu que eu estava muito ruim. Eu deitei, me escorei, mas com a oração dela, pastor, o anjo de Deus visitou-me naquela noite, e aquilo amorteceu no meu pescoço, na minha coluna, e eu consegui levantar. E eu levantei, queridos, pude comer alguma coisinha, e estava naquela dor, naquela coisa ruim, assim, sentindo aquela coisa ruim. E de madrugada, queridos, daquela noite para o outro dia, era 4 da manhã. Naquela madrugada, queridos, eu me desperto com uma visão. E aquela visão, queridos, eu estava num altar muito grande. Ele tinha em torno de uns 7, 8 metros de altura, e eu andava no ar. Eu andava flutuando no ar, queridos, numa nuvem de glória. E eu sentia, pastor Everton, aqueles momentos que a glória de Deus, ela enche a nossa vida, que nós falamos em língua estranha, sem poder parar de falar. E quando de repente eu ouço aquela voz me dizendo para mim no meu ouvido, ele disse para mim assim: eu vou elevar o teu ministério. E quando ele disse aquela palavra que ele ia elevar o meu ministério, veio uma nuvem, uma águas, as nuvens estavam, mas veio umas águas cristalinas, azuis. Aquilo quando veio inundando aquele altar, veio caminhando aquele altar, queridos, aquela glória era insuportável. Eu falava em mistério com Deus e andava rodeando naquele altar, eu rodeava naquele altar, eu rodeava, e aquela voz ecoava no meu ouvido: você vai sair aqui esta noite com esta voz falando no teu ouvido, falando com você a respeito da sua obra, do trabalho que ele tem com você. E eu despertei no meio daquela glória, e o Senhor falando comigo do seu plano, da sua chamada, daquilo que Ele colocou sobre a minha vida. No outro dia, preguei na Santa Ceia, no sábado à noite. E no sábado para domingo, então, era mais ou menos 4 e pouco da manhã. De sábado para domingo, isso de sexta para sábado a visão, e de sábado para domingo, então, na outra madrugada, às 4 da manhã, 4 e pouco da manhã. Eu acordo, queridos, me engasgando no sangue. O sangue pela boca, pelo nariz. E eu estava de lado e pude segurar na minha mão o sangue que se derramava. E naquele instante eu levantei apavorado, não quis acordar a minha esposa, fui para o banheiro, comecei a me lavar. E fui me lavando, e aquilo foi parando. E não tinha mais sangue. E não estava sangrando mais. E eu olhei assustado, naquele susto, naquele sangue que estava agora sendo lavado. E aquela voz me disse no meu ouvido: sou eu que cuido de ti. Quem faz a obra missionária, Deus cuida dele. Quem sai para evangelizar, Deus cuida dele. Quem faz a obra de Deus, é cuidado pelo Senhor. E
E o Senhor disse para mim assim: sou eu que cuido de ti, e sou eu que te curo. O Senhor tinha me curado daquela hemorragia que estava interna e ela saiu tudo para fora, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, querido. Mas para isso você tem que ouvir a sua voz. Ouça a sua voz. Ouça Ele falar com você. Ele está falando com você. Almas te esperam. Pessoas da tua família te esperam você convidar. Pessoas da tua família te esperam você falar para elas. Pessoas perto de você, teus amigos. Abre a tua boca e começa a falar de Jesus. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus quer cumprir alguma coisa na sua alma, na sua vida. Escute. Quando Ele mandar você, você pode ir. Vai. Ele vai te usar. Ele vai te usar. E Filipe, então, queridos, caminhando para a região de Cesaré, cheio do Espírito Santo, pregando, queridos, parece que eu vejo ele tomado pela presença de Deus. É Deus que está comigo, é o anjo de Deus que está comigo. Eu não vou parar, eu vou continuar caminhando, porque Ele vai estar comigo. Eu estava na minha casa, em oração, e o Senhor fala comigo. Ele me diz assim: te levanta e vai lá no meu servo. Vai lá no meu servo. Ele está lá precisando de ti. Era, queridos, um irmão que nós conhecemos, que estava num campo missionário. Isso não era muito longe de onde eu estava. E o Senhor disse para mim assim: vai até onde ele está. Senhor, quando? Agora. Aí eu juntei, queridos, alguns irmãos juntamente comigo. E estavam as meninas, estavam as crianças junto com nós. E nós fomos as duas famílias, 2 carros. E fomos visitá-lo. E quando nós chegamos, queridos,